Começando a nossa análise de hoje com energia total, porque a premissa central que a gente vai explorar aqui é honestamente de explodir a cabeça. Sabe aquela ideia de que as nossas emoções mais profundas ou aquelas escolhas do dia a dia são meio que aleatórias? Pois é, vamos esquecer isso. Na verdade, toda atividade humana, seja aprender algo novo, amar alguém ou até comprar um produto, funciona exatamente como uma receita culinária. Sim, obedece a uma estratégia mental exata. E ao longo dessa nossa explicação, nós vamos desvendar como estruturar essa receita. Essa é uma pergunta que chega a ser provocativa, né? O amor e o consumo são apenas receitas culinárias? Vamos pensar nisso de uma forma mais ampla. Como é que as mentes humanas processam ações tão complexas, tipo se apaixonar perdidamente por uma pessoa ou tomar a decisão de fazer aquela compra caríssima? Tudo isso sugere fortemente que existe uma espécie de estrutura invisível guiando o comportamento humano o tempo todo. Legal, vamos mergulhar nessa ideia usando uma metáfora fantástica que a nossa fonte de estudo, o autor Anthony Robbins, traz pra gente. Basta imaginar um mestre confeiteiro, aquele que faz simplesmente o melhor bolo de chocolate do planeta. Se qualquer outra pessoa pegar a receita exata desse chefe e seguir à risca, com os mesmíssimos ingredientes e medidas, ela vai conseguir reproduzir um bolo de qualidade idêntica, mesmo que nunca tenha pisado numa cozinha antes. E adivinha? A neurologia humana funciona do mesmo jeito. Se a gente descobre a receita de um comportamento de sucesso, a gente consegue reproduzir esse comportamento. É simples assim. Isso nos leva a uma definição fundamental aqui. Neste contexto, o que a gente chama de estratégia é um plano específico de como usar recursos internos. A nossa mente usa estratégias como se fossem comandos super específicos enviados para o nosso biocomputador interno. São justamente esses comandos que vão gerar os sentimentos que a gente experimenta, seja aquela atração irresistível, uma motivação inabalável ou até aquela hesitação antes de tomar uma decisão. Parte 1. A receita do comportamento. Para entender como a gente pode replicar ou mudar esses estados, nós precisamos desmontar essa engrenagem, quebrar de vez a estrutura dessas receitas mentais. Existem 3 passos ou componentes básicos na criação da experiência humana. Primeiro, temos os ingredientes. Eles são os nossos 5 sentidos, as entradas visuais, auditivas e sinestésicas com as quais nós construímos a nossa realidade. Segundo, vem as quantidades, ou a intensidade de cada um desses sentidos. E terceiro, a sintaxe, que é a ordem exata em que a gente mistura tudo isso. Basicamente, esses são os fundamentos da nossa confeitaria mental. E isso nos leva à parte 2, os ingredientes da mente. Olha, o que é realmente interessante aqui, neste próximo ponto, é o detalhe das quantidades. Observando mais de perto esse segundo passo, as quantidades, nós chegamos no que a psicologia geralmente chama de submodalidades. É como se fosse a sintonia fina de como a gente representa o mundo aqui dentro da cabeça. Vamos ver um contraste bem claro para ilustrar isso. Um estado desmotivado, no geral, vem acompanhado de imagens internas escuras, opacas e uma voz interior baixa e monótona. Por outro lado, um estado motivado é frequentemente sustentado por imagens brilhantes, próximas, bem coloridas e um diálogo interno super dinâmico e vibrante. Alterar esses pequenos ingredientes sensoriais, tipo clarear uma imagem mental ou aumentar o volume da nossa voz interior, já transforma drasticamente o resultado emocional. O material original traz uma anedota incrivelmente prática sobre isso. Tinha uma mulher que simplesmente amava chocolate por causa da textura cremosa, mas ela detestava uvas porque eram crocantes. O que o autor fez? Ele pediu que ela imaginasse comer a uva, mas associando essa imagem mental à exata textura cremosa e às mesmas qualidades sensoriais do chocolate. Qual foi o resultado? Ao alinhar essa representação interna, ela mudou instantaneamente o próprio paladar e passou a gostar de uvas. Literalmente mudou a receita mental. Parte 3, a sintaxe do sucesso. Então o ponto crucial aqui é o seguinte: ter só os ingredientes e as quantidades certas não basta. Imagina na culinária real. Se a gente bater a massa do bolo e só depois jogar os ovos inteiros por cima, com casca e tudo, o desastre é garantido, né? A sequência importa imensamente. E isso ilustra brilhantemente a sintaxe dos hábitos. O texto descreve o padrão clássico do consumo de fast food. Não é uma fome que surge do nada. Acontece assim. Primeiro vem o estímulo visual, que é ver a placa do restaurante. Segundo, a mente projeta logo em seguida uma imagem daquela comida. Terceiro, o diálogo interno dispara nossa, tô com fome. E só no 4º passo é que o sentimento sinestésico, a sensação física de fome, realmente aparece. É uma reação em cadeia. Um gatilho visual leva sistematicamente a um sentimento físico através de uma ordem muito bem amarrada. Entrando na parte 4, lendo as pistas ocultas. A grande questão agora é,
Se essas receitas são tão específicas, como é que a gente descobre a receita da outra pessoa? A resposta está em aprender a ler as pistas externas que os corpos dão sobre essas estratégias internas. E acredite, o movimento dos olhos, o ritmo da respiração e o tom de voz não são nada acidentais. Por exemplo, quando alguém olha para cima e tem uma respiração alta no peito, essa pessoa geralmente está processando algo visual. Olhos voltados para baixo e respiração profunda lá no estômago indicam processamento sinestésico, algo ligado aos sentimentos. Já uma respiração mais pelo diafragma, com olhos se movendo para os lados, e uma voz bem rítmica, sinaliza um estado auditivo. O que isso significa na prática? Significa que mesmo com um nível mínimo de comunicação verbal, uma observação fisiológica cuidadosa permite entender exatamente como a mente de alguém está funcionando naquele instante. E o mais importante de tudo, mostra pra gente a quais tipos de mensagens sensoriais essa pessoa vai ser mais responsiva. É como ler a mente sem precisar de poderes mágicos. Para descobrir ativamente a estratégia de alguém, o processo que o autor sugere é quase como colocar o chefe de volta na cozinha e ficar de olho. Primeiro nós fazemos a pessoa reviver aquele estado desejado, tipo uma memória de grande motivação. Depois, perguntamos qual foi o gatilho inicial, foi algo visto, ouvido ou sentido. Em seguida, a gente rastreia a sequência exata de eventos mentais, anotando cada pitada visual ou colherada auditiva que foi usada de forma inconsciente. Parte 5. Reescrevendo o próprio roteiro. Vamos avançar e ver como isso se desenrola. Uma vez que a receita de um comportamento limitante foi identificada e compreendida, nós chegamos no conceito mais empoderador dessa análise toda, a capacidade consciente de alterar essa receita. E aqui entra o chamado padrão Swish, ou Swish Pattern. Pensa nisso como uma técnica de interceptação. O processo funciona assim, ele pega aquela representação interna que normalmente produziria um estado indesejado, sabe? Tipo, a vontade incontrolável de repetir o mau hábito, e força isso a agir como um gatilho automático que redireciona a mente, puxando a gente para um estado de fortalecimento e desejo positivo. É brilhante! Voltando rapidinho àquele exemplo do fast food, o desfecho da história mostra o autor alterando sua própria sintaxe. Ele configurou a própria mente para que, no momento exato em que visse aquela placa brilhante de comida rápida, o cérebro acionasse automaticamente a imagem vívida de um corpo forte, saudável e ativo. Ele, na verdade, trocou o último ingrediente da receita. A placa parou de gerar fome e passou a gerar um desejo imediato de saúde, mudando completamente o comportamento final. Toda atividade humana responde a esse mesmíssimo sistema. Como a própria citação do material resume bem, a gente tem uma estratégia exata para produzir quase tudo na vida. Desde uma pequena hesitação até uma forte atração, passando pela forma como a gente escolhe aprender coisas novas ou interagir socialmente. Ninguém aqui é vítima de estados emocionais aleatórios. Nós somos produtores que seguem dia após dia receitas internas altamente estruturadas e organizadas. E assim chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. A constatação mais poderosa que fica é, sem dúvida, o nosso poder de autoria. Quando a gente entende de verdade a química e a sequência dos pensamentos, essa nossa programação interna deixa de ser um grande mistério e passa a ser uma escolha puramente consciente. E aí, fica a reflexão final. Sabendo que a mente humana obedece a essas estratégias flexíveis e moldáveis, que novos padrões, que novos resultados nós vamos escolher criar daqui para frente?